bastante conteúdo rico para vocês. Que slide que está? O que é o VMUG? A gente tem algumas pessoas novas aqui na sala, né? E eu acho que conectado também tem algumas pessoas que ainda não participaram do nenhum VMUG, mas só para todo mundo ficar na mesma página e a gente conseguir entender um pouquinho mais por que nós estamos aqui hoje. O VMUG ele é uma entidade que ele foi criada junto com a VMware. Para quem não conhece, a VMware é um dos grandes players, um dos maiores players de tecnologia do mundo. Se for falar de virtualização, sem sombra de dúvidas, é a maior. E, num determinado ponto, criou-se o VMUG, que é VMware User Group, para a gente conseguir expandir um conhecimento técnico para aqueles que são técnicos. E por que a gente fala técnico? Porque a gente não tenta não trazer, muitas vezes, um conteúdo comercial aqui. Porque se você quiser, por exemplo, vou ouvir falar que é o NetApp lá, pô, não vou trazer o Fernando aqui, porque se eu quiser uma apresentação de NetApp, eu ligo na NetApp, eu ligo num parceiro, o cara vai vir aqui, vai mostrar o datasheet e vai me dar um preço. A ideia não é essa. A ideia é que a gente consiga demonstrar tecnicamente recursos, algumas vezes até fazer demos, porque sim é um conteúdo que a gente gosta bastante de trazer no VMUG. Então, ele foi lançado em 2010, assim como eu falei. É uma comunidade global, ela está aí nos 300 e pouquinhos capítulos, que é como a gente chama. Então, cada local que tem um VMUG, a gente chama que é um capítulo. Então, aqui hoje vocês estão no capítulo do Paraná, do VMUG Paraná. Obviamente, é o maior grupo de virtualização do mundo, se a gente for pegar todas as ferramentas e todas as empresas de tecnologia, usuários de VMware que pertencem ao VMUG, forma aí a maior comunidade de virtualização do mundo. E números atualizados de 150 mil membros. Então, não deu tempo de atualizar o PowerPoint, mas o número foi atualizado semana passada pelo time do VMUG, então são 150 mil membros que fazem parte dessa comunidade ao redor do mundo inteiro. Poxa, estou viajando, descobri que tem um VMUG lá no Canadá e quero participar. Vocês estão aptos, vocês fazem parte dessa comunidade, vocês podem participar. Então, fiquem à vontade. E os três balizadores que a gente fala que é o VMUG, que é o aprendizado, network, comunidade, eu deveria colocar aqui coffee break também, né? Porque o coffee break já virou... E os prêmios, Então, no próximo ano vamos rever esse slide aqui. Mas a real é bem essa. Por quê? Porque com as apresentações a gente tenta expandir e crescer, fazer com que cresça aí o conhecimento profissional de vocês. Tenta também evoluir na parte pessoal de soft skills. Hoje é uma exceção, esse evento em si é uma exceção, porque desde quando começou a pandemia, nós tentávamos fazer eventos com conteúdos técnicos e soft skill também. Então, vinha o pessoal da RH, vinha o pessoal da parte de psicologia, o pessoal de investimentos, sempre tentando variar, porque a gente está cansado, né? Todo dia, TI, e por aí vai. Então, a gente tentou fazer isso. Mas, final do ano, agenda apertada, de volta, Jogo do Brasil, chuva, desistência de outros palestrantes, a gente não conseguiu trazer a ideia de soft skill aqui. Mas o Lucas já preparou uma para o ano que vem, tá supimpa, né, Lucas? Legal. Então, se prepare, o primeiro encontro do ano que vem vai ser uma apresentação bem legal. E network e comunidade que vocês vão ver. A ideia é promover isso, vocês conhecerem, fazer o network, distribuir cartão de visita, procurar emprego, dar emprego. Tem vaga também, a gente vai colocar algumas vagas que estão disponíveis, que foram trazidas para a equipe do VMUG. Então, estou procurando uma vaga no mercado de trabalho, cara, aqui é um lugar super bacana de você poder participar. E, por último, mas não menos importante, venham apresentar aqui. Então, o Lucas já é o próximo convidado, o Daniel está ali namorando, ele está de cabeça baixa, mas ele também já tem uma talk programada aí para o ano que vem. Mas a ideia... Não adianta. A ideia é que a comunidade faça esse papel, porque isso daqui é feito para a comunidade. Então, poxa, tem um assunto legal, cara, passei por isso no meu serviço, quero falar 15 minutos numa apresentação do VMUG. Independente do assunto, todos estão convidados. É só vir, só nos procurar, vai ter o espaço de vocês, não paga nada. Isso aqui é feito para a comunidade, para desenvolvimento pessoal. Nunca apresentei, Joaquim. Vamos lá, eu quero fazer uma talk, vocês ajudam? Tá aqui o Cão, o Bronze, aí a gente vai ajudar vocês, desde preparar os slides até treinar e ver como se faz uma apresentação legal.
Beleza? Bom, os capítulos no Brasil, nós somos em 6 capítulos, e aí contando com o Paraná, né? Então, tem lá de Minas Gerais, tem de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília. Então, esses todos, exceto Brasília, não voltou para os eventos presenciais ainda. Os outros todos estão com eventos já presenciais e híbridos. Então, o híbrido deles é um presencial e um online, um virtual. Diferente do nosso aqui, que a gente tenta fazer, ao mesmo tempo, o híbrido mais presencial e online, nosso capítulo. Então, o pessoal que está nos assistindo em casa, a gente não vai desistir de fazer o evento online, porque assim a gente alcança aí a gente expande algumas fronteiras e não se limita só à nossa região. Então, esse daqui é o formato do VMUG Paraná. E as lideranças do nosso capítulo, nós estamos aqui, eu, Joaquim, Lucão, Bronza e o Pedro. Cadê o Pedro? Tá lá, o Pedro é o mais novo líder do VMUG Paraná. Então, a partir do próximo ano, seja bem-vindo, Pedro. Obrigado por aceitar o desafio, né? Às vezes pode... Uma foto bacana pra gente botar ali. Foto era bonita, E tem também o Giovanni. O Giovanni também é um dos líderes, mas ele fica em Santa Catarina. Ele teve todo esse advento das estradas, toda essa bagunça, ele não conseguiu estar presente aqui hoje. Deve estar online. Mas, a partir do ano que vem, então, a equipe está de volta composta pelo Pedro, para que a gente consiga fazer a organização cada vez melhor para vocês. Pode parecer simples, tá, pessoal? A gente vem aqui, arrumar alguns speakers, colocar ali uns prêmios e tal, mas dá um certo trabalho, é um pouquinho desgastante, sim. Então, as 4 pessoas aí, elas precisam ser bem ativas, beleza? Aqui, esse slide é legal. Então, vamos lá. Os eventos. Espero que ninguém esqueça, tá? Tem Natal e Ano Novo. Dezembro e janeiro. Mas aqui, ó, 4 vagas na Platinum. A Platinum é uma empresa que é bem forte com VMware e com Vim. Uma empresa de Florianópolis. Então, são 2 vagas para Inside Sales, né? Para vendas. Uma vaga de pré-vendas de Vim / VMware. Tem que colocar os 2 chapéus ali e usar. E uma vaga de Customer Success. Então, eu não tenho certeza se essa vaga é remota ou presencial. Se alguém tiver interesse, pode procurar. A gente vai dar o contato do Giovanni, ou pode procurar diretamente o Giovanni ou alguém da Platinum. E 4 vagas da Renault. Lucas. Da Renault nós temos as 4 vagas do lado de infra. Nós temos uma da analista sênior e uma de júnior da parte Unix. E Unix está também aprendizado vai mexer desde a parte lá de storage, sistemas operacionais de Unix. Temos 2 vagas, uma para júnior e uma para sênior no Intel. Intel para quem não é familiarizado com o nome. Eu não era, tá, pessoal? VMware e Microsoft. Tá? Então, se alguém tiver disponibilidade, tem interesse, tem informação. 4 vagas são full presencial, híbrido, assim. 1 dia na semana na fábrica, mas férias, 4 dias olha aí. remoto. Bacana, hein? O teu na telinha, coloca ele um pouquinho mais para cima. O pessoal está dizendo que o áudio não está tão feliz. Melhorou? Então, beleza. Se alguém aqui tiver interesse nas vagas ou tiver vagas para ofertar também, fica à vontade, tá? O espaço aqui é para isso daí. E aí, legal, essa parte também é bacana. Aí o prêmio Community Hero de 2023, que é oferecido pela Platinum. Então, tá aqui, uma soundbar da JBL. E qual que é a ideia? Vocês lembram que a gente sempre menciona em todos os encontros. Participem do VMUG Paraná, se façam presentes e guardem as credenciais. Por quê? Porque quem participa de todos os eventos do final do ano está apto a concorrer ao melhor prêmio do dia. Ano passado não, desculpa, no último ano de eventos presenciais, lá na Unibrasil, a gente sorteou um Xbox. Então foi bem legal, a galera não estava preparada. Esse ano, caiu o patrocínio, o VMUG não ganha dinheiro com nada, né? Tudo que a gente tem aqui para sortear é de patrocínio. Então a gente não teve Xbox, mas tem uma baita de uma JBL aqui, legal, que
que vai ser sorteado. No final do evento, qual que é a ideia? Trazer os 3 credenciais desse ano e fazer o sorteio. Ninguém aqui tem as 3 credenciais, porque a gente sabe, tinha uma pessoa que deveria estar presente, ela perdeu a chance. Então, nós sortearemos essa JBL aqui entre os presentes que estiverem aqui. Pessoal, beleza? para isso, todo mundo preencheu o nome da lista aqui quando entrou. E lá são 2 pessoas. Tem que dar um aqui lá para frente, na hora que eu tiver a recepção. Tá, eu vou passar a lista para todo mundo e depois só vai preencher o que não. Não, eu vou passar a lista aqui. Então, pessoal, a ideia é deixar claro isso, porque, assim, seriam, então, as credenciais, e se o sujeito que tivesse participado de todos os encontros estivesse aqui, ele automaticamente ganharia o prêmio melhor. Mas fica aí para vocês que, se possível, participem dos eventos. Sempre tem, além dos prêmios dos eventos, tem esse que é legal do último encontro. E ano que vem a gente espera voltar de volta aí com quem sabe 1 ou 2 prêmios bem bacanas no final do ano. iPhone, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Escola uns patrocínios legais aí pra gente, ó. Tudo que a gente faz aqui é literalmente pensando no retorno para a comunidade. Como eu falei, ninguém aqui ganha dinheiro, ninguém aqui cobra para apresentar, para fazer alguma coisa, mas as empresas que patrocinam, falam, pô, dá lá um prêmio bacana, ou você vai dar o coffee break. Ah, tem o coffee break, bem lembrado, o coffee break ali daqui a pouquinho. Mas a gente sempre pede esses valores, não para colocar no bolso, mas para poder fazer isso daqui, ó, reverter em prêmios para quem participa. Beleza? Aí a mensagem, né? Ajudar a comunidade é uma maneira de retribuir o que já foi recebido. Todos aqui, de alguma maneira, já se beneficiou de alguma maneira da comunidade, seja de um blog, seja de um vídeo, seja num VMUG. Vai botar no Google um assunto, provavelmente você não vai buscar no site do fabricante. Você vai buscar ou no blog de alguém, ou num fórum, alguma coisa assim. Quem escreveu aquilo lá, deixou de fazer alguma coisa para ele, para ajudar a comunidade. Então, isso que nós fazemos aqui hoje é só retornar o que muitas vezes a gente precisou. Por isso que nós sempre convidamos vocês. Venham participar, venham apresentar, contribuam, porque é uma maneira de agradecer a alguma ajuda que em algum momento vocês já receberam. Beleza? Bom, acho que desse momento é isso daí. Um ponto importante aqui, a gente tem um patrocínio da Adstec. A Adstec é um distribuidor de tecnologia, um parceiro muito forte da VMware, e ela comercializa os cursos oficiais da VMware. Então, durante todo o ano, a gente tinha um treinamento oficial que custa $2.500. É por aí, né? Tinha no valor de $2.500 esse treinamento de VMware, esse treinamento oficial. Então, todo evento a gente sorteou esse treinamento. E hoje, a gente também tem esse treinamento, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Uma exclusividade do Paraná Banco, por estar cedendo espaço para a gente e visando aquele crescimento profissional, esse treinamento ele não está disponível para a comunidade toda, mas sim para os membros do Paraná Banco. Estamos tendo um sorteio separado, e aí de volta. Uma maneira de agradecer mais uma vez, o Daniel aqui, com outras pessoas na figura do Paraná Banco, uma maneira de agradecer mais uma vez o suporte que dá uma comunidade. Então, pô, minha empresa aqui quer sediar o VMUG. Posso fazer isso? Claro que pode. Entendeu? O canal está aberto para isso. Sorteio entre a equipe, um treinamento super bacana e você ajuda no crescimento do teu time. Então, façam o uso desse tipo de situação. Joia? Agora acho que o Fernando vem falar um pouquinho com a gente. Tem algum outro recado? Lucas, Bronza? Redes sociais, pessoal. Se quem puder, no Instagram lá, tirar uma fotinha depois, marcar a gente, dessa aqui no LinkedIn. E quem perdeu alguma coisa, tiver online, quiser disponibilizar ela no nosso canal. Deixa o like, compartilha, curte. É isso aí. Pessoal, no YouTube tem todas as sessões anteriores do trabalho. Tá? Trabalho que a gente vai lá, sempre coloca. Vocês podem consultar e tal, os vídeos também legais. Bom, marquem a gente. A palavra de vocês ajuda demais na divulgação da comunidade. Os patrocínios eles vêm através da divulgação. Exatamente. Se a gente gosta e quer uns prêmios legais, a divulgação disso traz mais patrocínio
reverte uma grana legal, são os prêmios mais bacanas ainda. Beleza? Fran, agora está contigo, cara. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Alguns já me conhecem. Meu nome é Fernando Souza, eu sou Account Manager da Servix. Fui convidado hoje para fazer uma apresentação aqui com vocês na parte de storage. E aí eu estive pensando o que eu podia trazer. O Joaquim comentou que é alguma coisa mais técnica, né, geralmente, para passar para vocês, mas eu vou falar um pouco mais conceitual hoje. Não vou trazer nada técnico, embora a gente tenha vários, até disponibilizando para a comunidade, vários labs que a gente consegue também ofertar, mas eu vou trazer um pouco mais de informações aí, um pouco mais abrangente da NetApp. Então, eu vou falar um pouquinho da NetApp, o posicionamento da NetApp no mercado, né? A parte de integração com o VMware, essa parte foi pensada justamente pelo grupo, né, pelo VMUG, e também as soluções de cloud e on-premise, né, essa integração que o VMware tem com cloud e on-premise. Para quem não conhece a NetApp ainda, ou já ouviu falar mais ou menos, a NetApp é uma empresa que esse ano fez 30 anos de mercado. Ela sempre teve entre os líderes do Gartner, em vários outros medidores aí, e ela traz aí para esse ano uma nova ideia, né? Quando a gente fala em NetApp, a maioria do pessoal pensa que a NetApp é storage de caixa e entrega discos, né? A NetApp ela tem um posicionamento diferente. Ela fala que ela é uma empresa de software, ela não é uma empresa de hardware. O hardware é o meio que ela entrega. Então, ela vem trazendo isso cada vez mais forte, né? A parte de software, tanto é que ela é um dos líderes há muito tempo. Com a parte de nuvem, ela tem integração com os 3 principais players, os maiores players de nuvem pública, e ela tem também um posicionamento do modelo de negócio que ela vem trabalhando desde 2018, nessa parte de trazer a NetApp para ser uma empresa de software. As nuvens que ela trabalha é a Microsoft, né, a Azure, o Google e a AWS. A AWS ela trabalha desde 2018, né, com todo o portfólio da NetApp na AWS, e agora, em 2021, ela trouxe para a Azure, com a ideia de ser multi-cloud. Então, tudo que você configura na tua nuvem, diferente de ser AWS ou Azure, a Google Cloud ainda não está lançado, mas eles vão lançar provavelmente no próximo ano, você consegue migrar para outra nuvem. Então, você não fica parado em uma das nuvens que você configurou, fez seus scripts, seu provisionamento, sua tirização. Então, você consegue fazer isso. Ela é líder do Gartner na parte de Primary Storage e de Object Storage também. Aqui, como eu falei, ela tem esse posicionamento de ser uma empresa de software, então ela fez algumas aquisições da Cloud Juniper, da Talon, da Spot, o projeto Astra. Então, ela tem aí um crescimento de 137 aí no último tempo, né, só posicionando quem é NetApp para vocês. E aqui também ali o que eu falei, que ela vem, 2022 ainda não tem isso, né? Ela está indo dos líderes do quadrante margem, do quadrante ali para a parte de armazenamento de dados. Para a parte de nuvem, né? Que hoje em dia a gente sabe que todos os clientes pensam em nuvem, estão indo para a nuvem, tem alguma ideia, né? Para a nuvem. Não existe um quadrante ainda, uma avaliação, mas tem o Peer Insights, que é a avaliação dos próprios clientes. Então, a gente tem ali a NetApp com 4.6 de avaliação, de parte de contratação, da parte de integração e deployment, suporte e funcionalidades. Bom, esse é um dado importante aqui. Mais para frente eu vou explicar mais tecnicamente a NetApp, né? Isso aqui é só mais passando a ideia. Esse é um relatório da IDC, né, de 2021, que ele traz aqui para a gente como que os clientes estão montados hoje em dia. Então, 21% ali eles têm totalmente on-premise, enquanto do outro lado, 2% totalmente em nuvem. A NetApp enxerga que o ideal seria estar 50-50. Você não consegue ir totalmente para a nuvem e não consegue ficar 100% on-premise hoje em dia. Então, a gente vê que existe um caminho ainda para seguir, né? A gente tem ali empresas grandes, médias e pequenas, né, com suas determinadas porcentagens, mas a NetApp foca todos os produtos dela na linha do meio, em 50-50. E aí, o que isso traz, né, para o cliente, para as pessoas que usam? Você tem uma melhor performance, também tem integração e gerenciamento, tanto da tua parte on-premise quanto da parte cloud,
Fica mais fácil gerenciar todos esses dados, né? Como ela fala, ela não é uma empresa de storage, ela é uma empresa de gerenciamento de dados, e a parte de segurança e compliance também. Então, traz todas essas vantagens que a NetApp tem quando você tem interno em casa para a nuvem. Na AWS, o serviço se chama FSxN. Né? Você vai fazer você pode comprar direto pelo portal da AWS ou, né, através do NetApp. E na Microsoft ele já leva o nome da NetApp, que é o Azure NetApp Files. Então, os dois você consegue provisionar. Aqui que eu vou falar um pouco mais tecnicamente, né? Então, quando você tem o teu VMware em cloud, quando você precisa fazer um crescimento, você precisa fazer um provisionamento de toda a tua carga de trabalho, seja memória, processador e dados. Você fazendo separando, trazendo a parte de storage fora do teu ambiente computacional, você não precisa crescer tudo junto. Você pode crescer ou só dados, ou crescer só a tua parte de computacional. Isso, né, geralmente você acaba tendo mais dados, né, armazenando mais dados. Você não precisa crescer com licenciamento. Então, você economiza em licenciamento e permite também que na tua parte de camada de dados você faça tierização. Então, você vai conseguir colocar seu dado mais frio em um S3, manter só seus dados mais quentes em alta performance, disco SSD, disco flash, para conseguir manter esse tipo de estrutura. E aí você tem todos os benefícios de tratar isso daqui de forma direto no painel lá da Microsoft, da Azure, ou você trabalha nisso na plataforma da NetApp. Né? Então, você consegue juntar o teu dado que você tem, a gestão do teu dado que você tem on-premise e na nuvem também. Com a parte de duplicação, compressão, enfim, cloud tiering e computação. Esse daqui é o software do Snap Center. Acho que muitos de vocês já devem ter visto esse software, né? Então, o que ele permite? Ele permite que você consiga fazer a gestão dos seus dados no data center primário, né? Com replicação. Então, se você tem 2 prédios, 2 data centers, você consegue fazer toda a parte de replicação dele, colocar isso em um terceiro data lake, né? No segundo data lake, no caso, num data center de backup ou disaster recovery, e colocar isso em nuvem também, através dos serviços que a NetApp oferece na nuvem. Então, a gestão desses 3 pontos, tanto do on-premise quanto do data recovery, quanto da nuvem, você consegue fazer de uma única forma. E o que a NetApp consegue fazer nessa parte aí de Snap Mirror e cópias, né? Então, a parte de Oracle, SAP HANA, MSQL, Mongo, todas essas, inclusive a parte de VMware. Quando eu faço dessa forma aqui, eu consigo fazer não só a cópia do dado da máquina inteira, falando de VMware, quanto eu consigo fazer granular. Então, tudo que eu precisar fazer de tierização, de cópia, de snap ou de replicação, eu consigo fazer granular também. Não preciso fazer do volume inteiro. Alguma dúvida aqui, pessoal? Pode seguir. Bom, esse gerenciamento unificado, você consegue fazer um disaster recovery mais rápido, né? Movendo o dado entre as 3 plataformas que você tem. Eficiência no gerenciamento, centralização, hybrid cloud. Eu já falei todos os parceiros que a NetApp tem, desenvolve e tem o plugin para atender, mas na parte de infraestrutura você consegue trabalhar na infraestrutura física, que são os modelos de fase e ao flash que a NetApp trabalha, na infraestrutura virtual e na infraestrutura cloud. Na virtual, eu consigo virtualizar um software NetApp, um storage NetApp, e apresentar para a minha camada computacional. Então, eu tenho ali o ONTAP, que é para a minha parte física, o Azure e o Amazon para a parte também virtual. E a NetApp, há muito tempo, ela tem o ONTAP Select, que você só faz o licenciamento do software e consegue transformar seu servidor x86 num storage. Então, você consegue comprar só o software, e essa é a ideia da NetApp. Inclusive, se você fizer uma virtualização em cima do VMware e colocar um ONTAP Select, você consegue utilizar os discos de outras storages, seja Pure Storage, seja Dell, seja qualquer outra storage, você consegue adicionar nesse e apresentar para o teu workload. E gerenciar tudo junto, né? Então, eu quero fazer um aproveitamento dos meus servidores, aproveitamento do storage legado,
eu consigo fazer só o licenciamento do ONTAP Select e já fazer essa integração total com a nuvem. Oi? Qualquer outro vendor, isso. Dos vendors de mercado, né? Os mais conhecidos aí. Não, eu consigo colocar qualquer servidor x86, né? Seja Dell, Lenovo, HP, ou qualquer storage também desses mais conhecidos. Eu consigo licenciar o ONTAP Select e fazer ele funcionar junto com os demais serviços. E aí vem aquela pergunta, né? Mas você está falando em filters, em filters de storage, o que eu consigo? Bom, as funcionalidades dos protocolos NetApp, seja qualquer um deles, eu consigo trabalhar com o protocolo SCSI, CIF e NFS. A movimentação de LUNs entre esses data lakes, que eu posso dizer assim, né? Tanto desduplicação de dados inline, compactação de dados inline, think provisioning, snapshot, enfim, toda essa parte ali da base, né, de um storage. A parte de criptografia, eu consigo criptografar esses dados e permitir que eles não sejam alterados, né? Snap Restore, Flex Clone, a aplicação de dados, né? Snap Mirror e Snap Center, que aí também ele tem aplicações aí com VMware, Hyper-V, Oracle, todas essas que estão aí para gerenciamento. O Flex Clone, Flex Clone e Flex Mirror, eles são principalmente na VMware, você consegue instalar um plugin e fazer o gerenciamento lá que eu comentei, e fazer a parte de restore, de cópia granular. A parte de gerenciamento e monitoramento, existe uma diferença entre os serviços contratados da AWS, o Azure ou Google, né? Então, quando você você é especialista lá, você tem que lidar com a parte de monitoramento, troubleshooting, e aí chega a parte de, preciso configurar um storage novo, preciso provisionar, preciso fazer um cálculo para saber quanto que eu estou crescendo, chega a requisições de serviços para vocês fazerem essas alterações também, e além de tudo isso, tem que fazer a parte de documentação, né, treinamento, enfim. Comentando um pouquinho tipo, da NetApp, ali da parte de software, pra você ter uma ideia, ela lança um novo serviço a cada 2 meses. Então, ou adquire uma empresa, né? Essa foi a média dos últimos anos. Então, imagina você ter que trabalhar com tudo isso e ainda ter que correr atrás das funcionalidades para estar aprendendo, né? Fica difícil de fazer esse gerenciamento. Então, ela tem essa ideia de trazer isso tudo como dashboard, numa tela principal, que é o Active IQ, e aí você consegue ver a parte de performance, de proteção, capacidade, configuração, enfim, numa única tela você já sabe o caminho que você precisa seguir para chegar lá na frente e resolver o problema. Quando você contrata esse serviço, quando você leva esse serviço para a nuvem, esses serviços em nuvem eles são muito mais abstraídos, né? Então você não precisa fazer, por exemplo, trabalhando com um LUM para apresentar para um ambiente VMware, você não precisa fazer isso. Na nuvem você faz apenas uma aquisição de espaço e toda essa inteligência por trás já tá contemplada. Você não precisa administrar um ambiente NetApp, você pode administrar um ambiente Azure ou AWS. Esse daqui é quando eu falo de tela, né, trazendo um pouco da tela do on-premise, então eu consigo ver também bem rápido ali a parte de rede, a parte de health, a capacidade, performance. Essas mesmas telas, elas estão, aqui eu estou falando do ambiente on-premise, mas caso eu venha utilizar os ambientes híbridos, são as mesmas telas, tá? E falando um pouquinho da parceria Servix com a NetApp, a Servix trouxe a NetApp para o Brasil lá em 2006, tem muito tempo, a gente somos o Start Partner da NetApp, então isso permite que a gente cuide de chamados 1, 2 e 3 da NetApp, softwares de engenharia direto, o contato é direto, né? No Brasil a gente dá o suporte direto da NetApp. Em 2021 nós somos o maior parceiro da NetApp na América Latina. Então, pegando, né, desde México até Brasil, que são grandes potências, a gente consegue atender todos esses clientes. Eu sei que eu falei rápido, falei muita coisa, tá? Mas passando para vocês aqui são os meus contatos, tá, pessoal? A ideia era falar um pouquinho mesmo da NetApp, trazer isso daí um pouco mais para o VMware, por causa da comunidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor.
Não? Bom, é isso. Valeu, Fernando. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, o objetivo aqui é ser bem prático. Então, o que a gente vai fazer vai ser subir uma aplicação, a gente vai escrever uma aplicação PHP bem rápido, subir ela no Kubernetes, nada complexo não, a gente vai buildar uma imagem no Docker, subir ela no SR, na AWS, e vai subir no cluster Kubernetes lá na AWS. E depois de fazer isso, a gente vai explorar uma vulnerabilidade nessa aplicação, e explorando essa vulnerabilidade, a gente vai conseguir ter acesso ao cluster inteiro de Kubernetes. Então, vai ser bem legal. Alguém aqui usa Kubernetes na AWS hoje? Não usa. Alguém usa Kubernetes em produção? Usa Kubernetes? Tem mais? Usa Kubernetes? Alguém usa AWS? Ninguém usa AWS? Usa AWS. Então a gente vai mesclar aí um pouquinho dos dois, um ataque com Kubernetes e com AWS, usando o serviço do EKS da AWS, que é o Elastic Kubernetes Service, né? Então vou mostrar um pouquinho desses dois cenários e vamos ver o que dá para fazer aí. Isso quer dizer, então, que existe vulnerabilidade, dá para ser atacado. Exatamente. Então vamos lá, ó. Olha aí, ó. Essa Eu vou abrir aqui pela primeira vez nos levantes, um ataque rápido. Vou criar aqui um projeto rápido aqui. Cria uma pasta ali só simples para a gente iniciar o projeto. Vou abrir o VS Code nessa pasta. E aqui no VS Code eu vou criar um PHP. Então vou dar o nome dele de index.php. E basicamente esse arquivo ele vai ter um formulário. Então vou iniciar com HTML simples aqui. E vou criar um formulário para ele enviar para o back-end uma URL, por exemplo. Tá? Então, a rota vai ser essa daqui mesmo, o arquivo index. E vou colocar dois campos HTML aqui. Tá? Então, vou colocar um text. Se tiver ruim para ver o tamanho, me avisem. Acho que está horrível, na verdade. Né? Deixa eu aumentar aqui. Melhor agora? Aí, agora sim. Beleza, eu vou criar aqui, então, um input, que é onde a gente vai colocar a nossa URL. E o nome desse input vai ser URL. Eu já vou explicar um cenário onde isso aconteceria, tá bom? Então, criei o formulário aqui e vou rodar o nosso projeto aqui, para a gente ver como que ele fica. Então, basicamente, eu subi um servidor PHP, um servidor web, com o utilitário do PHP, e quando eu acessar a porta 1234 desse servidor web, ele vai processar o arquivo index.php. Então, se eu abro o meu Google Chrome aqui, em localhost 1234, ele renderizou o HTML que eu fiz lá, beleza? Que é esse HTML aqui. Então, agora a gente tem um campo e um botão de submit para enviar para o back-end. Então, se eu digito alguma coisa aqui, clico em submit, não vai aparecer nada porque eu não criei nada para o PHP receber, né? Então, agora eu vou criar um script aqui no início para processar essa URL que eu estou enviando para o meu back-end. Então, criar um script. Lembrando que o objetivo aqui não é ensinar programação, não, é a gente ensinar um ataque. Então, eu vou explicando o que eu estou fazendo, mas não é o objetivo, tá bom? Não, isso aqui é demais, né? Então, eu vou ver se a gente está recebendo uma requisição post. Então, se foi enviado alguma coisa para o servidor, né, essa requisição é post. E aí, se for uma requisição post, eu quero exibir na tela. Opa, acho que eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, tá, faltou aqui. Ó. Então, se for uma requisição post, eu quero só exibir na tela como chegou alguma coisa aqui, né? Chegou. Salvei. Vou digitar alguma coisa aqui e apareceu lá, chegou. Beleza? Isso significa que ele recebeu uma requisição post lá no web server. E agora a gente vai processar o que ele recebeu. Então, a gente recebeu uma URL via post. Eu quero exibir essa URL na tela, por exemplo. Então, vou colocar aqui o que eu enviei. E ele apareceu aqui em cima o que eu digitei. Beleza? Então, tudo que eu digito, ele aparece de volta aqui. Por isso, desse eco URL. Agora, o porquê que eu estou fazendo isso e por que é importante vocês saberem. Em alguns cenários onde você vai ter uma URL sendo enviada para o back-end, a gente tem alguns, por exemplo, o webhook. A gente mexe diariamente com diversas ferramentas, essas ferramentas têm webhook. Então, você precisa cadastrar uma URL lá para ser enviado quando alguma ação acontecer.
ser trigado um webhook e o servidor vai fazer uma requisição HTTP para aquele endereço. Esse é um cenário. Outro cenário, por exemplo, quero atualizar minha foto do perfil, vou colocar uma URL também para pegar uma imagem na internet e atualizar minha foto do perfil. Esses são alguns dos cenários onde você vai tratar uma URL ali na aplicação. Então, vamos simular uma requisição HTTP para essa URL que a gente forneceu. Então, eu vou utilizar um utilitário do PHP chamado FileGetContents. Esse utilitário ele serve tanto para você ler conteúdo de arquivos, quanto de URL. Então, se eu passar uma URL, ele vai ler o conteúdo da URL. Se eu passar um caminho de um arquivo, ele vai ler o conteúdo do arquivo. Então, eu vou passar o parâmetro URL e vou armazenar o resultado dessa requisição dentro de uma resposta. Vou colocar como, já que está tudo em inglês, response, né? E depois vou exibir o resultado na tela. Response. Beleza? Então, agora se eu coloco, por exemplo, uma URL aqui, google.com, e clico em Submit, ele fez uma requisição HTTP para o Google, pegou o HTML da requisição do Google e jogou na tela, né? Porque eu não tratei, não fiz nenhum tipo de tratamento. Então, dessa forma, por exemplo, a gente consegue fazer, lembrando novamente, quando a gente não ensinar programação, é só explicar um possível cenário desse tipo de ataque. E quando a gente tem um cenário onde a aplicação recebe uma URL e ela faz a requisição para essa URL, e a gente consegue ler essa resposta dessa requisição, a gente tem uma vulnerabilidade chamada de Server-Side Request Forgery. E aí eu trouxe aqui uma telinha para eu desenhar e ficar mais claro para vocês. Então, imagina que aqui a gente tem essa aplicação que a gente acabou de criar. Aqui tem o nosso usuário, requisição para essa aplicação. E aqui tem, digamos que uma VPC lá na AWS. Então, aqui tem uma VPC, que é a rede lá dentro da AWS, né? E a gente tem, isso aqui já imaginando no cenário que a gente vai explorar, tá? A gente tem lá um servidor, um EC2 lá na AWS, hospedando essa aplicação. E aí leia-se aqui qualquer servidor, pode ser um container ou qualquer coisa que esteja recebendo essa requisição HTTP. Então, esse servidor está hospedando a nossa aplicação. E nós, como usuários, a gente pode fazer uma requisição HTTP para esse servidor, né? Enviando uma URL. E essa vulnerabilidade permite com que a gente faça requisições HTTP para qualquer lugar. A gente fez ali, por exemplo, para o Google, né? Só que a gente pode pensar que a gente pode utilizar desse mesmo utilitário, aqui digamos que é o servidor do Google lá que a gente fez a request. Então a gente pediu para o servidor, faz uma requisição para mim lá no Google, né? Então ele recebeu a URL que eu mandei, fez a requisição para o Google, leu a resposta e devolveu aqui para o usuário. Só que imagina um cenário onde esse servidor está rodando lá dentro da AWS. Então, nada impediria de eu colocar aqui, por exemplo, o HTTP, // e colocar um endereço lá dentro da rede, né? Tipo 10.0, eu já coloquei algumas URLs aqui, né? Pegou do histórico do Google, né? Então, sei lá, 221, por exemplo, pode ser qualquer URL que esteja dentro da tua VPC, e um atacante conseguiria utilizar essa funcionalidade para fazer requisições dentro da sua rede lá, mesmo se, por exemplo, seu security group está liberando só a porta 80, por exemplo. E aí ele vai usar o servidor dentro da sua VPC como ponte, por exemplo, para acessar outros recursos dentro da AWS lá, beleza? Internamente dentro da VPC. Então, mas olhando assim, fala, tá, mas qual que seria o impacto, então, né? Tipo, beleza, ele pode fazer uma requisição para uma intranet minha, alguma coisa, mas nada tão interessante, né? Só que a AWS em si, ela tem um serviço lá, que é o serviço que a gente chama de Instance Metadata. E para que serve esse serviço lá na AWS? Isso aqui ele é automático, provisionado para todas as instâncias. Basicamente, esse serviço da AWS ele é utilizado para dizer qual é o endereçamento IP que a máquina vai ter, qual chave que ela precisa colocar, chave pública lá para você conectar via SSH, qual região que ela foi alocada, as tags que você coloca na máquina. Todas essas informações ficam nesse carinha aqui, na verdade, não fica na máquina. Então, a máquina, para ela saber quando ela liga qual é o endereço IP que ela precisa atribuir, ela faz uma requisição para esse cara. E o endereço IP desse cara é esse daqui, ó. 169.254.169.254, beleza? Então, dentro da AWS de vocês, para todas as máquinas chegam nesse endereçamento, desse endereço IP especificamente. E nesse endereço IP tem uma API da AWS. E essa API, por padrão, ela não é autenticada. Então, o que permite com que as máquinas façam uma requisição lá, por exemplo, para a /latest, que é a última versão da API deles, metadata,
e aí peça, por exemplo, qual é o endereço IP que ele vai atribuir na máquina e assim por diante. Obviamente, isso aqui eu estou dando uma visão teórica, a gente já vai ver isso na prática lá. Só que, novamente, né, qual que seria o risco, então, dessa aplicação fazer uma requisição para o Google ou para algum endereço que está dentro da tua VPC? É que essa aplicação ela pode fazer uma requisição para o serviço de instâncias da AWS. E dentro desse serviço de instâncias, ele não armazena só essas informações de endereço IP, qual região, ele também armazena as chaves de API da AWS. Então, quando você atribui uma role para uma instância, então você pode ir lá criar uma role, atribuir uma policy para aquela role, e você pode atrelar uma role a um EC2 ou uma lambda, né? E as chaves de acesso dessa role fica nesse serviço de metadados da AWS. E como a gente consegue utilizar dessa vulnerabilidade nessa aplicação para chegar nesse recurso, a gente pode se passar pelo servidor dentro da AWS. Muito legal, agora vamos ver na prática essa parada, né? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é criar um Dockerfile, porque a gente vai subir num container lá, né? Então, eu vou pegar do PHP lá mesmo, pode ser 8.1, que venha com Apache, né? Vou copiar o index PHP lá para a document root, né? Pode ser aqui. Beleza? Eu acho que só isso aqui é o suficiente. A gente não precisa nada de multithread, então não precisa do Nginx, Apache, só... Na verdade, ele vai rodar Apache, então, diferente, né? Agora, o que a gente precisa fazer é criar lá um SR para armazenar a nossa imagem. Então, vou logar lá na console. Aqui eu estou dentro da minha console na AWS, esse negócio do Zoom está atrapalhando aqui. Então, eu estou dentro da AWS, no OSXT2, e vou acessar aqui o ECR. O ECR, para quem não sabe, é onde fica armazenado as imagens que você constrói. Então, você build uma imagem Docker, você pode armazenar essa imagem dentro do ECR. Então, eu vou criar aqui um repositório para a gente armazenar a imagem dessa aplicação que a gente acabou de construir no Docker ali. Vou dar o nome de vmug, por exemplo. Beleza, criei o repositório aqui. Posso clicar em View Push Commands e ele dá um comando para eu rodar aqui, que eu preciso me autenticar no registry lá da AWS, no ECR, para eu conseguir buildar a imagem na minha máquina e depois fazer o push dessa imagem para esse repositório lá. Beleza? Então, vamos rodar o comando aqui na minha máquina. Eu já estou logado com o AWS CLI na minha máquina aqui, só que eu preciso passar, porque eu estou com outro profile. Eu tenho vários perfis na AWS CLI na minha máquina, então eu vou passar aqui o profile. Como que é o nome do profile que eu coloquei? Não vou lembrar. Eu acho que está como SWH. Vamos ver se é esse. Eu acho que é. Esse mesmo. Então, aqui a gente pode ver que ele conseguiu fazer o login. Só explicando o que esse comando faz. Ele se comunica com o SR e ele pega uma senha temporária de acesso ao registry dos containers na AWS. Então, eu pedi para ele acessar na OSXT2 e ler do profile SWH, que é um profile que está no meu AWS CLI. E passei via pipe aqui, né? Passando via pipe para fazer login no Docker da minha máquina. Então, agora, todos os comandos que eu rodar, por exemplo, um push, ele vai ter permissão para enviar a imagem para o EC2 lá para o ECR na AWS. Então, eu vou buildar a imagem aqui. Beleza, ele buildou. Vou setar a tag, essa tag aqui, na imagem vmug latest. Beleza, setou a tag e agora eu vou enviar essa imagem lá para a AWS. Ela está enviando a imagem. E agora a gente, enquanto ele envia a imagem aqui, a gente já pode ir criando a nossa aplicação no nosso cluster lá. Então, aqui eu tenho ignorem o nome Confratec. Não sei se todo mundo conhece o Confratec, acontece aqui em Curitiba. Por algum motivo na minha cabeça, eu falei, nossa, vou colocar... Eu estava criando criança e coloquei Confratec. Eu falei, nossa, é do vmug, porque eu coloquei Confratec. Então, está escrito Confratec, algumas coisas vocês ignorem. Então, eu vou criar um deployment aqui no Kubernetes. E esse deployment ele vai rodar a nossa aplicação. Então, ele ainda está enviando aqui. Vou pegar o caminho lá da nossa imagem, que ela está aqui. E vou subir uma aplicação. Vou criar um deployment, né? Para quem não conhece, o deployment basicamente é um conjunto de containers, conjunto de pods que tem containers dentro do nosso cluster. Então, um deployment é um conjunto de containers. De pods que tem containers, na verdade. Então, eu vou criar aqui no namespace default mesmo, por exemplo, do Kubernetes, vou dar o nome de vmug, da nossa aplicação. O nome do container também vou dar de vmug. A imagem, vou colocar essa imagem aqui, foi aquela que a gente fez push lá para o SR.
Vou falar para ele fazer bind da porta 80, que é, opa, aqui na verdade. E eu vou falar para ele criar um load balancer. E aí, quando eu falo para ele criar aqui um load balancer, ele automaticamente, como eu estou rodando, utilizando o EKS na AWS, tem toda a inteligência e comunicação entre os serviços da AWS. Então, de dentro do meu cluster de Kubernetes, eu falei, eu quero criar esse deployment, já criar um service, né, que vai estar relacionado a esse deployment, e ele automaticamente, como ele detecta que é load balancer e eu estou na AWS, ele automaticamente vai criar um load balancer lá na AWS e apontar para os meus nodes do Kubernetes. Então, criando do tipo load balancer, apontando aqui para a porta 80 do meu container, e quero que ele faça isso na porta 80 lá no meu load balancer. Beleza? Acho que isso é o suficiente para a gente subir. Vou clicar aqui em Create. Opa! Ele disse que o nome do container... o nome da porta não pode ser 80, precisa ser de A a Z aqui. A gente pode colocar HTTP, ou não é obrigatório, né? Então acho que pode deixar sem nada aqui. Beleza? Ele está subindo a nossa aplicação aqui. Ele deu image pullback off. Isso significa que ele não conseguiu baixar a imagem. Será que... Nossa, ainda está enviando a imagem, então esperar um pouquinho. Ainda está enviando lá. Internet rápida. Aí, terminou de enviar. Então, agora, o que a gente pode fazer é vir aqui no nosso deployment. Eu vou deletar esse pod, porque ele vai criar outro e já vai... Senão aqui ele vai demorar para tentar de novo. Então, então agora ele está como container creating. Eu posso ver aqui o que ele fez, né? Então, ele está iniciando ainda o container. Eita, ele deu terminated. É que eu nem testei na minha máquina, né? Já quer subir funcionando, né? Eu quero demais, né? Vou tentar rodar na minha máquina aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar na porta 80. Pode ser na 1, 2, 3, 4, por exemplo. E eu quero rodar o VMUG. Na minha máquina ele subiu. Eu sei o que é. Não, não é. É que eu estou usando Mac. E aí o Mac, a arquitetura é ARM, né? O novo M1. E aí quando eu buildo ele builda na arquitetura ARM. Aí eu tenho que buildar ele com x86, né? Então, acho que x86, não lembro de cabeça. É isso. Então aqui, porque ele buildou com... Não é isso aqui não, peraí. Deixa eu ver como que é. Vamos lá, Docker build x86. É x8664? Vamos ver se é isso. Porque daí ele buildou a imagem em ARM, não em x64. Aí o servidor que eu estou rodando na AWS não é ARM, ele é x64. Aí, beleza, agora ele está buildando na arquitetura certa, e aí eu consegui fazer push na arquitetura certa também. Dá até para a gente ver se realmente foi isso aqui, vamos ver. Mas eu acredito que sim. Ele não vai dizer muito para a gente aqui também. Ele não vai conseguir nem rodar o container, né? Vamos esperar ele também. Esperar ele terminar de buildar e a gente faz push de novo. Buildando rapidinho. É que como a arquitetura é diferente, aí ele demora mais tempo para buildar, porque ele tem que emular até o hardware para ele conseguir buildar para outra arquitetura. Né? Você conseguiria subir lá na Dá para subir. Tem o Graviton, acho que é o processador deles, que é ARM. Só que aí tem que subir um EC2 com Graviton daí. Né? Todo circuito ali precisa ser o mesmo. Precisaria ser a mesma arquitetura, né? Teria que ser ARM, exatamente. Mas tem uma coisa com carinho, que é Que app? Ele faz livro de arquitetura pelo fonte. Você detectar essa parte, a PHP, tem dentro do código, ele fala assim, que massa! Muito massa. Com certeza. É só esperar ele terminar de buildar, porque é diferente, né? Então, vamos esperar ele terminar. Como eu disse, ele tem que emular tudo, né? Tipo, não roda nativo, né? Na máquina, né? Isso eu falo
Eu vou comprar um X86, né? O bom é isso aqui, ó, tipo, desde manhã, tá 83% de bateria, é bizarro. Isso, é bem louco. Deve ser, né? Caraca, demora, velho. Alguém tem alguma dúvida enquanto ele build aqui? Nada? Então, beleza. Daqui para frente... É que aqui não tem nada de hacking, né? O hacking veio agora, né? O meu café deve ter esfriado aqui já. Chega agora, né? Não, café. Aí, terminou de buildar. Vou enviar ele de novo. Vou ter que fazer tag dele de novo. E aí enviar de novo. E agora, provavelmente, ele vai sobrescrever todos os layers, porque todos são diferentes. Aí. Essa mesma... Patch não, mas essa mesma vulnerabilidade ela está disponível em outras clouds também? Também tem. As outras clouds, por exemplo, DigitalOcean, Azure, GCP, também tem esse mesmo endpoint, porque assim, é o mesmo endereço, inclusive. O menor desse 4 é o menor desse 4. É o mesmo endereço, só que tem uma particularidade, por exemplo, que outras clouds, especificamente Azure, a forma como eles lidam com o token é diferente. Então, por exemplo, a AWS... a AWS, ela é uma API gigante e você usa a chave de API para acessar os recursos, né? E o Azure é um pouco diferente. A forma como você interage com esses recursos, né? Não é igual a AWS, igual o Google também é assim, DigitalOcean também é assim. Então, a Azure acaba sendo um pouco diferente a forma como eles trabalham. Não que é mais seguro, menos seguro, mas é bem diferente o formato. Mas daria para fazer um ataque bem parecido também na Azure. Não. Aquela API que eu falei aqui, esse aqui, ele independe do EKS. Ele tudo que você faz na AWS vai usar esse cara. Uma coisa que difere é o ECS. O ECS, os containers do ECS, que é o orquestrador da AWS lá, o serviço de instância para os containers é diferente. Mas quando você vai sempre subir uma máquina, um EC2, sempre vai se comunicar com esse endereço. Sempre vai ser o menor desse 4, o menor desse 4. Ele é indiferente do EKS. Da máquina, exatamente. Então, todas as máquinas, elas se comunicam com esse cara para pegar o estado quando ela está iniciando. Então, ela iniciou, ela faz uma request para esse cara, pega as informações e seta na máquina quando ela para iniciar, entendeu? Então, ele não é uma máquina, tá? Ele é uma aplicação. É como se fosse uma aplicação da AWS e as máquinas acessam ela. Só que ela é tão transparente porque ele dá uma identidade para cada máquina. Então, quando você liga uma máquina, ela tem uma credencial, ela usa essa credencial para acessar isso. Mas tem duas versões dessa API. A versão 1 não precisa de autenticação. Aí na versão 2, por conta desse tipo de ataque, a AWS mudou na versão 2. Você precisa primeiro fazer um put, pegar um token e aí com o token fazer as interações. Só que por padrão, quando você liga, ele liga na V1 ainda, liga na versão 1. Então, você manualmente precisa entrar lá e alterar para V2. Ele alimenta esse mercado? Se você estiver criando um script no quê, por exemplo? O cara usa um script Cloud Init. Uhum. Sim. Então, esse script ele fica armazenado nessa API. Porque tem o user data, que é o que você usa o script, então ele pega o user data pela mesma API também. Exatamente. Aí ele puxa, por exemplo, se cria um SH lá, ele vai puxar de lá, entendeu? Vamos ver se... Agora vai, se não for, a gente sobe. Running, coisa linda, né, cara? Aí agora tem um tempinho para a AWS, a gente pode ver aqui que ele criou um endpoint, e esse endpoint lá embaixo, não sei se dá para ver, ele está apontando para um load balancer da AWS.
Se eu clicar nele aqui, ele vai estar offline ainda, porque ele vai estar criando o load balancer, né? Porque tem um tempo. Mas ele já atrelou. Então, a gente subiu o nosso deployment, ele criou o service. Se a gente vir aqui em service, a gente vai ver que está criado aqui o service e o service load balancer. Então, ele cria automaticamente. E esse carinha aqui, ele se comunica direto com a AWS. Por quê? Porque esse cluster ele foi criado utilizando o EKS na AWS. Então, eu posso até mostrar aqui para vocês, enquanto ele está criando ali. O que eu usei, o Rancher, ele é um orquestrador de clusters. Então, eu posso ter inúmeros clusters em diversas clouds. Então, eu posso usar essa interface para administrar diversos clusters de Kubernetes. E aí, com ele, por exemplo, eu conectei ele no cluster do EKS que está rodando na AWS. Então, deixa eu só ver como é que eu tiro esse negócio na minha frente aqui. Agora que você clicou nele, ele nunca mais vai Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui. Fica aí, meu filho. Vamos lá no EKS. Ó, tem um cluster chamado Confratec, igual eu falei para vocês, né? E vocês vão ver uma questão que é muito interessante. Quando você constrói um EKS, ele automaticamente, você pode falar para ele criar os seus recursos e nós que você vai utilizar. Então, eu quero lá que vai ter 10 nós de clusters do meu cluster, então que vai rodar os meus pods. Ou outras coisas, né? E aí você informa para a AWS, eu quero rodar como nó 3 EC2, ou eu quero rodar com Fargate, né? Que é um serverless da AWS que tem como você rodar um pod em um Fargate ao invés de você rodar num EC2. E quem controla isso é o EKS. Então, o que a AWS faz, basicamente, enquanto ele está terminando de subir lá, eu vou aproveitar esse tempo para explicar isso para vocês. Meu Deus, como é que faz scroll nesse negócio aqui? Aí. Muita tecnologia. Então, imagina que aqui a gente tem a nossa VPC. Então, aqui é a nossa VPC lá na AWS. Esse negócio do Zoom tá me zoando aqui. Então, vamos lá. Criamos a nossa VPC lá na AWS. Beleza? Dentro dessa VPC, a gente tem os nossos nodes do nosso cluster de Kubernetes. Beleza? Todos eles rodando lá dentro da nossa VPC, bonitinhos, comunicando. O que a AWS faz com o EKS é que você não precisa, por exemplo, gerenciar o control plane do Kubernetes. Então, por exemplo, a AWS fornece uma interface de gerenciamento para você, para esse cara, como serviço. Então, você não precisa se preocupar em manter a disponibilidade do control plane. E se você quiser, também não precisa se preocupar com a disponibilidade dos seus nodes. E aí, o que cada um desses nodes fazem é se comunicar com o control plane disponibilizado pela AWS. Deixa eu colocar aqui o nome deles. Então, que os nossos carinhas, nossos nodes, eles se comunicam com o control plane para poder saber se ele precisa rodar um pod, se ele precisa rodar algum job, alguma atividade. Então, eles ficam em constante comunicação com o control plane que está fora da nossa VPC. Ele é um serviço gerenciado pela AWS, beleza? Então, visto que ele é um serviço gerenciado pela AWS, é uma API da AWS, o que eu preciso? Eu preciso pagar, é uma coisa que acontece muito com a AWS, serviços gerenciados. Primeiro, você paga muito bem, né? E o segundo, credencial, né? Então, automaticamente, quando a AWS, a partir do control plane, junto com o EKS, quando você cria um node a partir do EKS, então você diz, eu quero 2 nodes. Então, o control plane vai lá se comunicar com o serviço de EC2, vai subir 2 clusters, 2 nodes para você, e ele atribui automaticamente uma role para esses clusters aqui. E por que ele atribui essa role para esses clusters, quando você sobe eles? Opa. Acho que não vai ajudar muito isso aqui, não. Então, ele atribui uma role para cada um dos EC2 lá. E por que precisa dessa role nos EC2? Porque para fazer essa comunicação aqui, novamente, é um serviço da AWS. Não é um IP, não é um DNS, não é nada, é um serviço. E como na AWS, a maioria das coisas são feitas com uma API e você precisa de uma chave de API para acessar. Então, você atribui uma role para esses EC2 para eles conseguirem se comunicar com o control plane do Kubernetes. E a partir dessa comunicação, ele vai pegar, ele vai olhar no schedule, tem um pod para ele rodar, vai pegar do schedule e vai executar aquele pod. E por que isso é um problema? Lembra que eu falei que existe lá o nosso endereço IP bonitinho, 169.168.169.254, que está lá dentro da AWS, que é o serviço de instâncias, né? Então, um node foi ligado, ele vai se comunicar com esse serviço na AWS,
para pegar as credenciais dele, para ele se comunicar com o control plane, beleza? Só que pensa que a gente vai ter diversas aplicações, né, diversos pods rodando dentro desses clusters aqui, dentro desses carinhas aqui. Então, imagina que isso aqui é um pod, e eles vão estar rodando dentro desses caras aqui, beleza? E, obviamente, né, como boas aplicações desenvolvidas por seres humanos, possuem vulnerabilidades. E aí, a gente vai ter aqui na frente, igual a gente já acabou de experimentar ali, ver como funciona, vai ter o load balancer da AWS, que aí pode ser um ALB, um ELB, e depende de como está configurado no seu ambiente. E aqui a gente vai ter o usuário consumindo ali o recurso que você está disponibilizando, beleza? Então, a gente vai ter basicamente esse cenário. O usuário fazendo uma requisição HTTP para o teu load balancer, e aí o seu load balancer distribuindo essa requisição entre os seus nodes na AWS, beleza? Então, isso é feito, essa comunicação para saber para onde o load balancer precisa apontar é feito de forma automática. Mesmo se for um node port, for um cluster IP, ele sabe para onde ele tem que apontar essas requisições. De novo, alguém de fora está fazendo uma requisição para uma aplicação que está dentro do teu cluster e essa aplicação vai ter a vulnerabilidade que a gente viu de SSRF, que vai permitir com que a gente se comunique com o serviço de metadados da AWS, beleza? Então, a gente vai explorar uma aplicação que está dentro do nosso cluster e com essa aplicação vai fazer uma requisição HTTP para esse endereço da AWS, vai pegar as chaves de acesso, a gente vai se passar por esse EC2 para se comunicar com o control plane lá do EKS. Então, essa é a nossa missão aqui, beleza? Então, ele terminou de subir a nossa aplicação, vamos ver se ele já subiu o nosso load balancer. Então, a gente pode ver aqui que ele está rodando lá no load balancer na AWS e está rodando nesse endereço aqui, né? Então, beleza. A gente viu que se eu mandar aqui, por exemplo, em google.com, ele vai fazer a requisição para o Google, baixar e trazer na tela. Só que agora, por exemplo, se eu coloco HTTP 169, ó, os históricos do browser aí, né? 254, 169, 254, eu faço uma requisição. Então, só para vocês entenderem o cenário, eu fiz uma requisição para uma aplicação que está rodando dentro do cluster e fiz uma requisição HTTP para o 169, 254. A gente pode ver aqui como que essa API lá da AWS funciona. Então, ele retorna aqui as versões da API, versão 1.0, versão de 2007, versão de 2007, versão de 2008. E aí é sempre bom, quando a gente está falando de versões de API, a gente pegar a última versão, né? Então, a última aqui está como latest, né? Então, se eu faço uma requisição HTTP, 169.254, HTTP 169.254, 169.254, latest, beleza? Vou pegar a última versão de API. E aí ele me dá 3 endpoints nessa API da AWS, que é o Dynamic, o Metadata e o User Data. O User Data é onde fica o que você falou, os scripts que você configura do Cloud Init, e Metadata é onde vai ficar as configurações da máquina. Então, se a gente faz um request para barra Metadata, ele vai trazer aqui algumas informações. Então, aqui são algumas informações que a gente pode pegar nesse endpoint, como o AMI-ID, para saber a imagem que foi utilizada para subir o EC2, qual que é, por exemplo, o hostname da máquina, qual que é o endereço IP, o instance ID dessa máquina, e assim por diante. Então, por exemplo, eu posso pegar o local IPv4 da máquina, né? O local, que é esse daqui, ó, local IPv4. Então, por exemplo, acessando esse endpoint, eu posso saber qual é o IP interno lá dentro da VPC dessa máquina. Isso é legal, mas não mais legal do que a gente conseguir pegar credencial, né? Então, aqui em placement vai mostrar qual data center que você está rodando e assim por diante. Vocês entenderam a ideia, né? Então, eu vou acessar aqui a parte de IAM, que é onde você atribui, né? Onde você cria o role. E aqui em IAM eu tenho info e também tenho security credentials. Então, aqui em security credentials é onde ele vai armazenar. Opa, eu digitei errado. Security credentials. Opa, credentials, isso. Então, ele vai me dar o nome da role que está atrelado ao EC2. Então, por exemplo, o nome da role que está atrelado à máquina lá é Confratec, Node Instance Role, Node Instance Role e um nome randômico aqui. E aí, se eu faço a requisição passando o nome da role, ó, isso aqui é o nome que eu atribuí lá do profile da máquina, beleza? Vou passar o nome dela aqui no final. Depois o Security Credentials. Então, só para vocês verem a URL completa, ficou essa URL completa aqui, ó. Então, 169.254, latest,
metadata, IAM, Security Credentials, e o nome da role que está atribuída na instância. Então, se eu faço uma requisição, ele traz para mim aqui um JSON. E aí esse JSON tem uma Access Key ID, uma Secret Access Key e um Access Token. Então, com esses três valores, eu consigo importar eles no meu AWS CLI e utilizar para comunicar direto com a API da AWS. Então, por exemplo, se eu venho aqui na minha máquina, dou um export AWS Access Key ID, copio o Access Key ID e colo aqui. Export AWS Secret Access Key, colo a Secret Access Key e... Ah, boa. Estão espertos. Então, export AWS Secret Access Key. E cola a Secret Access Key. E, por último, o Session Token. Então, export AWS Session Token. E vou colar ele aqui. Beleza? Importei eles aqui como variáveis de ambiente no meu terminal. E agora eu posso digitar, por exemplo, AWS STS get color identity. Esse é o endpoint da AWS que ela vai dizer quem é você, primeiro, se a credencial é válida, e depois, quem é você que está fazendo esse pedido, quem é você que está fazendo essa requisição. Então, ele disse que o user ID é esse, e como a gente é uma role que está atrelada a uma instância, toda vez que uma instância ela vai se comunicar com a AWS, acontece um processo que a gente chama de assume role. E esse processo, você diz que esta máquina, por exemplo, pode assumir esta função. Então, no caso, a função em questão é essa daqui. Então, ele sempre vai te dizer qual é o ID da conta, que foi um assume role para essa função a partir dessa instância aqui. Beleza? Então, dessa forma, prova que a gente conseguiu acessar a API da AWS. Só que o que dá para a gente fazer quando a gente tem acesso à API da AWS? Por padrão, e aí aqui é muito legal isso, porque eu já reportei para a AWS e eu já vou falar qual foi a mitigação que eles falaram para vocês fazerem, mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante aqui. Por padrão, quando a gente sobe, esse aqui é um dos nossos nodes, tá? E se a gente for olhar aqui, por exemplo, nos nodes, na aba de segurança, tem aqui a função IAM, que foi a função que a gente utilizou para acessar a AWS. Se eu acesso ele aqui, a gente vai ver uma coisa bem interessante. Que aqui em permissões, que são as policies que estão atreladas a essa função, a gente tem uma policy aqui, que é esta daqui. Essa ou é a outra? Essa aqui. Tem esta policy, por exemplo, chamado Amazon EKS Worker Node Policy. Então, essa é uma policy que ela é criada automaticamente pela AWS, ela é gerenciada pela AWS. Então, não fui eu que entrei lá e criei essa policy. Foi a AWS que criou, e automaticamente, quando o cluster é criado, ela atribui... Deu um bug na tela ali ou não? Então, ela atribui esta política automaticamente à função que ela cria. Então, não fui eu que criei a role, não fui eu que criei a política, a AWS criou e atrelou automaticamente essa política. Qual é o problema dessa política? Por padrão, você pode rodar um EC2 Scribe Instance, ou seja, você consegue ler todas as instâncias EC2 que você tem, isso por padrão, e legal que o resource a AWS colocou asterisco. Então, se você conseguir acesso em uma região, você vai conseguir acesso em diversos recursos em todas as regiões, né? E aqui você tem, por exemplo, o comando describe cluster do EKS. E por que isso é um problema? Porque se você tem a permissão de rodar esse comando describe cluster do EKS, você consegue ver as configurações do control plane. E se você consegue ver as configurações do control plane do Kubernetes, você consegue pegar o token de acesso. E com o token de acesso, você consegue acesso ao control plane, que te dá acesso também aos pods e assim por diante. Então, vamos primeiro fazer esse acesso ao control plane e depois a gente vai para os EC2 e ver o que dá para fazer lá. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa digitar AWS, EKS, update, ou, por exemplo, antes de dar um update kubectl, eu posso dar um describe cluster. Eu preciso passar o nome do cluster, e aí, por padrão, e esse aqui é legal vocês saberem, por padrão, a AWS sempre vai atribuir o começo da role como o nome do cluster. Na verdade, ela atribui o nome do cluster, deixa eu ver onde que está o nosso código aqui. Então, o nome da role acho que eu salvei no VS Code aqui, né? Aqui, ó. Então, esse aqui é o nome da role, né? Confratec Node Instance. Então, tudo que for antes do Node Instance e antes do traço é o nome do cluster. Então, é importante a gente saber qual é o nome do cluster para essa ação que a gente vai executar.
E por padrão, a AWS sempre pega o nome do seu cluster, traço, escreve node instance depois. Isso aqui me ajudou quando eu fui testar, porque a gente não consegue rodar o comando, por exemplo, a gente não tem permissão de rodar o comando list cluster. Então, se eu digitar aqui list clusters, cluster ou clusters, eu não lembro, e eu passo a região, por exemplo, US East 2, que é onde a gente está, US East 2, ele provavelmente vai dizer que eu não posso fazer isso. Ó, não tenho acesso. Só que o list cluster ele só vai me dizer o nome do cluster. E como eu sei que por padrão a AWS atribui o nome da role a partir do nome do cluster, fica fácil a gente saber que o nome do cluster é Confratec, por exemplo. Então eu posso rodar o comando AWS, EKS, describe cluster, passar o nome do cluster, por exemplo, Confratec, passar a região e o S. Opa. Você consegue listar os clusters, mas se tiver um nome, você consegue acessar. Porque o nome da role é baseado no nome do cluster, então eu não preciso rodar o list, né? Confratec, e aí passo a região que ele está. Eita. Confratec. Meu Deus. Confratec. Aí, agora foi. É verdade. US East 2. Opa. East 2. Então, EKS describe cluster, o nome do cluster, que a gente viu que a role é baseada no nome do cluster. Isso aqui vai me descrever o cluster. Então, qual é o endpoint que ele está disponível lá na AWS, que, por padrão, ele permite o acesso público. Então, quando você subir um cluster, você sobe com as configurações padrões. Ele também sobe com acesso público, ou seja, qualquer pessoa pode chegar no teu control plane. Isso é um problema de segurança. E aqui tem várias outras configurações de log, certificado do cluster e assim por diante. E é legal que... Não, é só o seu cluster. Só que uma questão que é interessante que, como ele deu a permissão aqui para a gente, se a gente olhar a política lá de novo, deixa eu ver, acho que está aqui. Se a gente olhar a política, ele dá a permissão de você dar um describe cluster em asterisco. Isso significa que se você, por exemplo, tem 3 clusters de Kubernetes na mesma conta, a gente poderia rodar esse comando nos 3 clusters. Então, se a gente conseguiu acesso a um cluster, daria acesso aos outros clusters desde que estivesse no mesmo tenant, né? Então, agora que a gente conseguiu rodar esse describe cluster, a gente consegue atualizar um arquivo que tem na nossa máquina. Então, quando a gente está trabalhando com Kubernetes, é criado um arquivo na nossa máquina. Deixa eu achar onde é o tio nesse teclado aqui. Para ser aqui. Meu Deus. Tá, eu acho que é mais fácil eu ir lá do que... eu vou aqui. Então, quando a gente está mexendo com, por exemplo, o Kube Control, que é uma CLI do Kubernetes para você se comunicar com o Control Plane, que é o kubectl, ele lê a configuração dessa pasta .cube e ele lê esse arquivo config. Eu não vou dar cat ali porque tem os dados do meu cluster. E aí a gente pode rodar um comando para ele atualizar esse arquivo na minha máquina com os dados de acesso ao cluster. Então, por exemplo, eu posso rodar AWS EKS update kubeconfig, beleza? O nome do cluster, Confratec, tá certo, né? Confratec. E a região, US East 2. Esse comando ele vai fazer o describe cluster, vai pegar a chave de acesso e o certificado de acesso e vai gravar no meu arquivo config na minha máquina. Então, agora, por exemplo, se eu rodo kubectl get pods, por exemplo, para listar os pods que estão rodando dentro do cluster de Kubernetes, ele apareceu os pods. Então, ele tem um Nginx rodando lá, por exemplo, e apareceu o vmug que a gente subiu, né? Então, eu posso, por exemplo, dar um describe pods, por exemplo, kubectl, describe, aí pego o pod aqui que a gente subiu, ou pode ser até o Nginx, né? Porque o que a gente subiu, a gente já sabe como ele funciona, né? E aí eu consigo ver, por exemplo, as informações desse carinha aqui, como que ele, quando ele subiu e assim por diante. É legal que esse caso não tem nada, mas normalmente vai ter variáveis de ambiente atribuídas nesse pod. Aí, se você não está utilizando, por exemplo, os secrets do Kubernetes, você só está usando variável de ambiente, aqui daria para pegar, por exemplo, todas as variáveis de ambiente. Se você colocou alguma informação sensível nas variáveis de ambiente, você conseguiria pegar a partir disso. Então, o que a gente fez foi conseguir, através de um pod, uma aplicação vulnerável rodando dentro do nosso cluster, se comunicar com o serviço de metadados da AWS, que permitiu com que a gente acessasse o control plane e se comunicasse com todos os pods, pegar as informações de todos os pods. Então, imagina
com isso é um risco para o nosso ambiente, né? Se uma aplicação no seu ambiente está vulnerável a essa vulnerabilidade de SSRF que eu mostrei, você pode comprometer todo o seu ambiente. Porque aqui eu não estou restrito só, por exemplo, ao namespace default. Se eu dar um kubectl getPods do namespace, sei lá, Kong, que é um outro namespace que tem aqui, você tem acesso a todos os namespaces, não é restrito só a um namespace, por exemplo, do Kubernetes. Então, é bem crítico essa vulnerabilidade. Só que é legal porque o nível de acesso, como a gente viu na política aqui, ele é maior, a gente consegue ver as instâncias, né? Então, se eu digito aqui AWS, EC2, describe instances, region US East 2, por exemplo, eu consigo ler todas as imagens que tem na AWS. E dá para ir além. E aí, o ir além, na AWS, quando a gente está falando de role, existe um serviço que permite com que uma role que foi feito um assume role, então você tem uma role, uma instância fez o assume role dessa função, você consegue gerar uma URL federada. Tem até na documentação da AWS, se eu pesquisar aqui, ó, generate, federated, URL, AWS e IAM. Eles te dão um código Python, vocês viram que eu já pesquisei e já acessei, né? Então, a AWS ela disponibiliza aqui para a gente, por exemplo, esse script deles não é tão completo para esse ataque. Aí eu peguei como base o script, porque ele faz só quando você tem uma access key, ID e uma secret key, e não quando você tem um SESL token. E aí eu escrevi um outro script, e aí depois eu posso mandar para vocês, eu coloquei no meu dist lá, que é esse daqui. Eu subi 20 dias atrás, vocês viram que é bem recente, né? Então, nesse script, basicamente, eu pego as 3 chaves de API que a gente obteve, vou colocar eles aqui nesse script, e o que esse script vai fazer é mandar uma requisição para o endereço federation da AWS, e eu vou assinar uma URL que vai me dar acesso ao console da AWS, se passando por esse serviço. Então, vamos baixar esse arquivo aqui. Acho que já está até na minha máquina aqui, mas vamos baixar ele aqui, né? Vou fazer um wget nele. Não tem o wget, tem o curl. Tem. Vou colocar aqui como console via... Peraí, acho que... Ah, não, tá. Via role. Beleza? Tá aqui o script. Deixa eu rodar ele. Beleza? Funcionou? Só vamos editar aqui o script com as informações que a gente precisa. Cadê? Aqui. Então, aqui a gente vai precisar substituir esses valores pelos valores que a gente pegou lá explorando a aplicação. Eu vou até fazer uma requisição nova aqui para ele pegar uma chave nova, tá? Poderia ser a mesma, tá? Mas é só para ter uma chave mais fresquinha para a gente fazer. Então, vou colocar aqui o Access Key ID. Opa. Access Key ID. O Secret Access Key. Lembrando que essa chave ela tem um tempo de validade, normalmente é uns 15 minutos, mas depende de como está configurado na conta, né? Não, ela tem um tempo para ela expirar, essa chave. Só que uma vez que você usou ela para ter acesso ao Kubernetes, né, a persistência está feita, né? E vou colar o session token aqui. Então, agora, se eu rodar o script, vocês entenderam? Eu só entrei ali, substituí as variáveis pelos valores que a gente já pegou, e agora eu vou rodar o script para ele gerar a URL federada para a gente. Então, por exemplo, ele gerou uma URL aqui, só para não dizer que eu já estava autenticado, eu vou abrir ela numa aba anônima aqui, tá? Ó, vou copiar a URL. Copiar. Vou abrir aqui numa aba anônima. Vou abrir o console da AWS, só para mostrar que eu não estou autenticado, né? Ó, não está autenticado. Vou abrir essa URL e ele vai me dar uma sessão dentro da console utilizando a chave de acesso dessa role. Então, aí a gente conseguiu acesso à console da AWS utilizando essa conf. Bem legal, né? Então, aqui, por exemplo, a gente sabe que está rodando na OS 2, a gente pode ir para lá, né? E aí, eu posso acessar, por exemplo, um EC2 aqui, vamos ver o que dá para a gente ver lá. Aí, em instâncias aqui. E aí, dá para ver as instâncias rodando lá dentro da AWS, né? É persistente, ele não expira mais. Não, ele expira também. Ele expira. Ele tem uns 15, 20 minutos de validade, mais ou menos.
Dá para fazer muita coisa, né? Por isso que eu estou vendo dois minutos. Então, bem interessante, né? Aí eu criei tipo uma instância lá só para simular o ambiente interno de uma empresa chamada Private Instance. Nossa, né? Servidor da sua intranet lá, né? Aí vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos ver se... Legal, né? Dá para fazer uns ataquezinhos, né? Isso que é um ataque, né? Uma vulnerabilidade, né? Esse exemplo específico eu trouxe explorando o SSRF. Eu acho que a gente não tem permissão de dar console, mas tem acesso à máquina em si, né? Então, bem interessante. E aí, qual é a reflexão dessa vulnerabilidade? Como que você pode mitigar essa vulnerabilidade, que eu acho que é o que é mais interessante, né? Como que eu bloqueio isso na rede, né? Conversando com a AWS, o time da AWS, esse é um problema de design do EKS. Então, não tem muito como eles mitigarem essa vulnerabilidade. E aí, para você evitar com que isso aconteça, é você não permitir, por exemplo, com que os pods tenham acesso a esse endereço. Então, as aplicações lá que estão rodando no seu cluster ou, por exemplo, o seu servidor, você tem que bloquear o acesso a esse endereço. Só que eu falei, beleza, isso aqui pode funcionar em um cenário. Só que num cenário onde eu estou usando uma EC2, não dá para bloquear. E eles, não dá mesmo. Aí eu falei, então beleza, então deixa vulnerável, então. Então... Oi? Sim, exatamente. Dá para configurar no Kubernetes, se você tiver um service mesh, alguma coisa, você consegue configurar para bloquear o acesso a esse endereço. Então, exato. Então, é um problema que é importante aprender a tratar. Eles falaram que iam tentar outras soluções, mas um workaround, uma forma de você evitar, era bloquear o acesso a esse endereço. Só que eu mostrei uma vulnerabilidade que dá acesso a esse endpoint. Só que vocês podem pensar o seguinte, qualquer vulnerabilidade que permita o acesso ao pod, uma vulnerabilidade de execução remota de código, por exemplo, que vai permitir com que o atacante rode códigos dentro do servidor ou dentro do pod, ele pode entrar lá e dar um curl nesse endereço do mesmo jeito. Então, também, você não precisa só evitar essa vulnerabilidade que a gente viu ali no código, né, de fazer uma requisição HTTP. Você precisa bloquear qualquer vulnerabilidade que permita acesso ao servidor, que permita acesso a dar um curl para aquele endpoint, ou fazer um wget e assim por diante. Então, bem interessante, e era isso, pessoal. Muito legal, né? Valeu. Bem legal, né? Alguma dúvida? Fala. Você disse assim, dentro do meu VPC, eu tenho rota padrão para esse serviço que é o Instance Metadatas. Instance Metadata. Independente se eu crio um cluster Kubernetes, worker nodes, fazendo bootstrapping, usando Spray ou Branch, ou usando EKS, todos os nossos servidores, vão ser criados dentro do VPC, tem rota. Tem rota para esse endereço. Todos têm rota. Completamente distinto lá, tem sempre vai ter acesso. Porque, assim, como eu disse, por questão de design, a máquina precisa se comunicar com esse endereço. Então, se você bloquear o acesso, por exemplo, você vai criar uma máquina, você bloqueia o acesso a esse endereço, a máquina nem vai subir. Porque ela não sabe qual IP que ela vai atribuir para ela mesma, não vai saber qual chave que ela vai precisar colocar lá no Authorized Keys, assim por diante. Então, a mitigação é bloquear com que as aplicações que estão rodando dentro do seu servidor não façam requisição para esse endereço. De dentro do servidor daí, exatamente. Porque o security group, se você colocar, ele não vai bloquear o acesso, entendeu? É um allow list da AWS mesmo, entendeu? E é legal que esse endereço, o menor disco 4, ele também existe em outros cloud provider, mesma questão. É bem legal. Dá para fazer algumas coisinhas aí. É isso, meu povo. Muito legal, né? Valeu.